Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Cachoeira, na Bahia. Prepare-se para conhecer o relato de Murilo Souza, um jovem explorador que teve uma experiência assustadora com um trem desativado em uma estação abandonada. Reúna-se ao redor do fogo e permita que o som das chamas lhe envolva enquanto ouvimos esta história assombrosa. Murilo Souza sempre foi fascinado por lugares abandonados e cheios de história. Seu hobby era explorar antigas construções, fotografar e documentar suas descobertas. Quando soube da existência de uma estação de trem desativada em Cachoeira, Bahia, decidiu que essa seria sua próxima aventura. A estação, construída no final do século XIX, havia sido um importante ponto de transporte na região, mas estava abandonada há décadas, envolta em histórias de assombrações e mistérios. Murilo chegou a Cachoeira em uma manhã nublada. A cidade, com seu charme colonial, parecia tranquila e acolhedora. No entanto, ao mencionar a estação de trem para os moradores, percebeu que muitos evitavam falar sobre o lugar, recomendando que ele não fosse até lá. Intrigado e ainda mais determinado, Murilo ignorou os avisos e partiu em direção à estação. Ao chegar, encontrou uma estrutura imponente, embora em ruínas. A vegetação havia tomado conta dos trilhos e das plataformas, dando ao lugar um aspecto ainda mais sombrio. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante da cidade. Murilo sentiu um arrepio, mas sua curiosidade o impulsionou a seguir em frente. Entrou na estação, iluminando o caminho com uma lanterna. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo e as janelas quebradas deixavam a luz do sol entrar em feixes estreitos. Cada passo ecoava pelo salão vazio, criando uma sensação de estar sendo observado. Murilo começou a fotografar, capturando a desolação e a beleza melancólica do lugar. Enquanto explorava, encontrou um velho vagão de trem estacionado em um dos trilhos. O vagão, enferrujado e coberto de grafites, parecia ter sido abandonado às pressas. Decidiu entrar e investigar. O interior estava escuro e o ar pesado. As poltronas estavam cobertas de poeira e as janelas embaçadas. Murilo sentiu uma estranha sensação de nostalgia, como se o vagão estivesse cheio de memórias esquecidas. De repente, ouviu um som estranho, como um suspiro fraco vindo do fundo do vagão. Seu coração acelerou, mas ele seguiu em frente, iluminando o caminho com a lanterna. No fundo do vagão, viu algo que o fez parar. Havia uma figura humana sentada em uma das poltronas, olhando diretamente para ele. "Quem está aí?" perguntou Murilo, sua voz tremendo levemente. A figura não respondeu. Murilo se aproximou cautelosamente, tentando ver melhor. Quando a luz da lanterna iluminou o rosto da figura, ele recuou em choque. Era um homem, vestido com roupas de época, com o rosto pálido e os olhos vazios. O homem parecia estar em um estado de transe, completamente alheio à presença de Murilo. De repente, o homem levantou-se e começou a caminhar em direção a Murilo. Seus movimentos lentos e desajeitados. Murilo tentou recuar, mas tropeçou e caiu. Sentiu uma mão gelada agarrar seu braço e, quando olhou para cima, viu o homem olhando para ele com uma expressão de desespero. "Ajude-me", sussurrou o homem, sua voz um eco fraco e distante. Murilo, tomado pelo medo, conseguiu se soltar e correu para fora do vagão. O som de passos pesados o seguiu, como se o homem estivesse atrás dele. Saiu da estação e parou para recuperar o fôlego, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Olhou para trás e viu a figura do homem na porta do vagão, observando-o com olhos tristes. Decidiu que precisava descobrir mais sobre a história da estação e do vagão. Voltou à cidade e foi ao arquivo histórico, onde encontrou registros antigos sobre a estação.
descobriu que há muitos anos um acidente terrível havia ocorrido ali. Um trem descarrilou, matando vários passageiros. Entre eles estava um jovem maquinista chamado Miguel, que morreu preso nos destroços, sem que ninguém pudesse salvá-lo. Murilo compreendeu que o espírito que havia encontrado era o de Miguel, preso no vagão, revivendo eternamente os momentos de sua morte. Sentiu uma profunda compaixão pelo jovem maquinista e decidiu que precisava ajudar a libertar sua alma. Voltou à estação com um plano. Chegando novamente ao vagão, Murilo acendeu algumas velas e começou a falar com o espírito de Miguel. Miguel, eu sei quem você é e o que aconteceu com você. Estou aqui para ajudar você a encontrar paz. Por alguns minutos nada aconteceu, mas então o ar no vagão começou a mudar. A figura de Miguel apareceu novamente, desta vez com uma expressão de alívio. Você veio me ajudar? Perguntou ele, sua voz mais clara agora. Sim, Miguel. Você não precisa mais ficar preso aqui. Vou fazer o possível para que você encontre descanso. Miguel começou a contar a Murilo sobre a tragédia, como ele havia tentado salvar os passageiros, mas acabou morrendo no processo. Sentia-se culpado por não ter conseguido evitar o acidente. Murilo ouviu com atenção, sentindo a dor e o desespero do jovem maquinista. Decidiu realizar uma cerimônia para honrar a memória de Miguel e dos passageiros que morreram no acidente. Reuniu alguns moradores e, juntos, acenderam velas e disseram orações pela alma de Miguel. Durante a cerimônia, Murilo sentiu uma presença reconfortante ao seu lado, como se Miguel estivesse finalmente encontrando paz. No entanto, algo inesperado aconteceu. Enquanto a cerimônia prosseguia, o vagão começou a tremer violentamente. As velas foram apagadas por um vento forte e um grito assustador ecoou pela estação. A figura de Miguel apareceu novamente, mas desta vez, sua expressão estava cheia de raiva e dor. Vocês não podem me libertar. Eu estou preso aqui para sempre, gritou Miguel, sua voz ecoando pelo salão. Murilo tentou acalmar o espírito, mas a presença de Miguel se tornou cada vez mais opressiva. Sentiu-se puxado para dentro do vagão, como se uma força invisível o estivesse arrastando. Os moradores correram para ajudá-lo, mas foram repelidos por uma energia poderosa. Murilo, lutando contra a força que o puxava, percebeu que algo mais estava por trás da assombração. Havia uma presença maligna que mantinha Miguel preso, alimentando-se de seu desespero. Decidiu que precisava enfrentar essa entidade para libertar Miguel. Com todas as suas forças, Murilo começou a entoar uma oração poderosa, pedindo proteção e força para enfrentar o mal. A entidade maligna, percebendo que estava perdendo seu poder, tentou lutar contra Murilo, mas a oração criou uma barreira de luz ao redor dele. Miguel, agora consciente do que estava acontecendo, começou a lutar contra a entidade também. Juntos, eles conseguiram enfraquecer a presença maligna, que acabou desaparecendo em um grito de ódio. O vagão parou de tremer e a estação ficou em silêncio. Murilo, exausto, caiu no chão. Sentiu uma mão gentil tocar seu ombro e, ao olhar para cima, viu Miguel sorrindo para ele. Obrigado, Murilo. Você me libertou. Agora posso descansar em paz. A figura de Miguel começou a desaparecer lentamente, deixando apenas uma sensação de paz no ar. Os moradores ajudaram Murilo a se levantar e saíram da estação, sentindo que um grande mal havia sido derrotado. Murilo voltou para casa, sabendo que havia feito a diferença. Continuou suas explorações, mas sempre com um novo respeito pelo sobrenatural e pelas almas que encontrava. A estação de trem em Cachoeira tornou-se um lugar de memória e respeito, lembrando a todos que o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto. E assim termina o relato de hoje.
Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Murilo sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.